A webinar de hoje sobre o tema a extração com CO2 supercrítico ao serviço da valorização de subprodutos agroalimentares e florestais. Enquadra-se no ciclo de webinars organizados pela Ordem dos Engenheiros, como todos provavelmente já terão dado conta, que é a terceira webinar, com o objetivo da criação de um fórum ativo sobre diversos temas de engenharia em face do atual contexto de confinamento. Permitindo assim a recomendável interação dos colegas participantes nesta sessão através de questões e respostas. Essas questões serão colocadas, devem ser colocadas pelos participantes no modo Q&A, Questions and Answers, que está no vosso ecrã, e eu apenas fazia aqui um apontamento, pedindo aos colegas participantes para, sempre que quiserem fazer comentários ao longo da sessão, o fazerem no bate-papo. Assim, permitirá que as questões, aquelas que são mesmo perguntas, questões, sejam centralizadas no Q&A. Pronto, agradecia realmente essa preocupação. Em nome do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Química e Biológica da Ordem dos Engenheiros, no qual me integro como coordenadora deste colégio na região centro, gostaria de agradecer a presença de Sr. Bastonário nesta sessão, dos colegas participantes e do engenheiro Marcelo Melo, como orador, a disponibilidade da aceitação do convite para apresentar a temática deste webinar. Passaria então a palavra ao Sr. Bastonário, que gostaria de dar algumas palavrinhas neste arranque da sessão. Obrigada. Ora bem, muito boa tarde. Agradeço a intervenção da nossa moderadora da sessão de hoje, a engenheira Maria Isabel Quintaneiro, que eu conheço há muitos anos, colega de longa data, e da mesma área de atividade, e que agradeço a promoção também disto, e obviamente queria agradecer ao nosso orador, o engenheiro Marcelo Melo, investigador do laboratório do Instituto de Materiais de Aveiro, que vai também ajudar-nos a proferir a palestra principal, que vai ser aqui um contributo grande. Eu queria só ser muito curto e dizer assim, a Ordem tem vindo a promover um ciclo de webinars que tem tido uma participação muito grande e uma adesão grande, e o que nos levou ontem a aumentar a plataforma do Zoom, que nós sempre com a preocupação de poupar algum dinheiro, estava limitada a menos participantes. Neste momento aumentámos ontem para 500 participantes, o que já dá um universo bastante grande para estes eventos. E curiosamente até, não vou voltar aqui, hoje tivemos um pedido de uma empresa que é patrocinar os webinars da Ordem. Portanto, isto até neste aspecto do Covid, isto tem algum interesse, porque o êxito é bom. É bom. Depois, dizer que junto ficamos em casa tem sido o nosso lema. A Ordem também se tem preocupado muito em pôr e fazer e publicar diretrizes sobre como nos comportarmos durante a pandemia, nunca sobrepondo às autoridades, que é uma questão que às vezes as pessoas confundem. Não, a Ordem, não, as recomendações que faz, as orientações que faz, não se sobrepõem ao que o Governo diz. Aliás, eu pessoalmente acho que o Governo tem estado a conduzir muito bem esta questão, e acho que estamos a ter sucesso, e espero que este tirar o pé do acelerador agora, que não vá causar alguns dislates, e é para isso que eu faço sempre um apelo grande, é para mantermos os procedimentos e não baixarmos a guarda. Em relação ao tema de hoje, recordo que nós, na Ordem dos Engenheiros, dentro das preocupações ambientais, em 2019 declarámos o ano das alterações climáticas, que foi marcado por muitos eventos, desde logo com a associação do professor Filipe Duarte Santos, que depois acabámos por tornar membro honorário da Ordem, e justamente. E depois, o ano a seguir, entramos no ciclo da economia circular. O ano passado foi com a eficiência material, porque, nomeadamente, a indústria da construção, por exemplo, é uma indústria altamente consumitiva, pouca coisa é reciclada, e nós temos que olhar mais para os nossos recursos hoje. Este ano, como sabem, é o da eficiência hídrica, e para o ano será o da eficiência energética, e ficou para o fim, se calhar é dos que está mais adiantado e é daqueles que se fala mais há mais anos. Portanto, nós hoje estamos aqui também a falar de tecnologia de extração de CO2,
é uma das questões que nós estamos preocupados, porque é uma questão ambiental e faz parte também dos processos. Haveremos ter a ocasião de falar deste assunto com outros oradores. Eu não vou adiantar, eu não quero durante o webinar falar de outros webinars que virão a seguir, mas de qualquer forma ficava aqui unicamente a parte do bastonário, voltar a agradecer a disponibilidade dos dois que se manterão no ecrã, porque eu a partir daí vou ser mero ouvinte, e queria também agradecer a todos os colegas e não colegas que estão a assistir a este webinar, na certeza de que a Ordem está sempre aberta e poderão sempre enviar para a Ordem sugestões para temas que gostem de ver ou gostariam de ver discutidos a este nível, obviamente dentro daquilo que são as questões razoáveis e são aquelas questões que são para levar a sério. E, portanto, eu nesse aspecto queria deixar claro que a nossa abertura total para isso. Desejo, pois, que seja mais um sucesso. Volto a agradecer a todos, desta vez o universo dos que estão no ecrã, dos que estão a assistir, e até uma próxima oportunidade, que vai ser em breve, porque encontram-se agendados outros eventos destes. Muito obrigado, Isabel. A partir de agora, o microfone e o ecrã é teu. Adeus, obrigado. Muito obrigada ao Sr. Bastonário pelo apoio e envolvimento manifestado à presente iniciativa, desejando que muitas outras se sucedam. Conforme é sabido, a engenharia química ao longo de décadas teve um papel determinante no desenvolvimento industrial, com tudo o que isso significa na sociedade. No entanto, o crescimento populacional, a sobreexploração dos recursos naturais, o crescimento exponencial das produções intensivas, a poluição industrial gerada, conduzem à necessidade de inversão desta margem. Porém, a engenharia química terá um papel fundamental nesta inversão. Assim, ao desenvolver a pesquisa de novos produtos, diversificação destes a partir de matérias-primas de origem natural, reutilização e reaproveitamento de resíduos de diferentes naturezas, com vista à minimização desses recursos, a conversão de tecnologias ao serviço do ambiente, em suma, dissociando a relação entre crescimento económico versus aumento do consumo de recursos. Tem sido essa, de facto, a problemática que temos vivido. E, portanto, gostaríamos, de facto, daqui para a frente, começar a refletir de um outro modo e consideramos que a engenharia química tem um papel fundamental nessa inversão de margem. Estaremos, por certo, desse modo, a promover uma economia sustentável. Marcelo Melo, engenheiro químico, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tem desenvolvido desde há uma década diversas Em 2017, pela Universidade de Aveiro, com o trabalho de valorização de biomassa vegetal através de extração com CO2 supercrítico do laboratório à exploração, realizado no âmbito do projeto europeu AFOR. A investigação realizada sobre o fracionamento da casca de eucalipto com CO2 supercrítico foi premiada, inclusive, pela Confederação Europeia de Produtores de Pasta Papel, CEPI, registrando-se ainda ao longo da sua carreira científica a atribuição de outros prédios de inovação, nomeadamente por parte do Grupo Altri e da Galp. Atualmente é investigador, pertencente ao Laboratório Associado CISECO, Instituto de Materiais de Aveiro, integrado na Universidade de Aveiro, e encontra-se a realizar o pós-doutoramento no projeto Agro4 Health, que visa desenvolver uma estratégia para a valorização dos vários resíduos agroalimentares e florestais, alinhada com o conceito emergente de economia circular. Realçaria, finalmente, com muito interesse, que o engenheiro Marcelo Melo, em 2010, fundou o projeto blog Engenharia Química, BEC,
página de divulgação de conteúdos de engenharia química, em língua portuguesa, e que recomendo a quem não conheça. E que conta presentemente com mais de 1.300 artigos para consulta, ultrapassando nas redes sociais os 6.000 seguidores. Esta iniciativa tem por missão contrariar a falta de informação técnica em Portugal, no domínio da engenharia química, dando maior visibilidade a esta área profissional, sendo, pois, neste contexto que se enquadra a temática. Ainda, portanto, dentro deste blog, ou associado ao blog, existe ainda, é promovida ainda uma revista semanal de imprensa, com as novidades e curiosidades técnico-científicas da nossa, portanto, que vão surgindo, digamos, no mundo. O projeto é gerido na íntegra pelo seu fundador, não tem fins lucrativos, e está pelo próprio como uma forma de voluntariado. Eu diria, serviço público em torno do conhecimento e divulgação da engenharia química. Portanto, enfim, tentei ser breve nesta apresentação, porque é evidente que o currículo será mais vasto, vários artigos publicados, artigos científicos, tudo isso, mas bom, tentando passar realmente à palestra propriamente dita. Agradecia então e repeti apenas a nota que há pouco no início referi. Agradecia, portanto, aos participantes que as questões colocassem-nas, por favor, no Q&A, Questions and Answers, de forma a centralizarmos aí todas as questões, e quem eventualmente pretenda fazer comentários ao longo da sessão, enfim, sem pontos de interrogação, então preferia e pedia então para usarem o bate-papo. E como tal, passaria a palavra então ao engenheiro Marcelo Melo. E obrigado. Muito boa tarde a todos. Agradeço as palavras do Sr. Bastonário e da engenheira Isabel Quintaneiro por este convite e também pela introdução feita e pela apresentação. Agradecer também ao colega, o engenheiro Jorge Leite, sem o qual esta iniciativa também, este feliz encontro do seminário de hoje não seria possível. E pronto, passo de seguida a fazer a apresentação que tenho preparada. Portanto, vou fazer a partilha do ecrã. Imagino que já estejam a ver e, portanto, como foi muito bem referido, hoje irei falar sobre a extração com dióxido de carbono supercrítico ao serviço da valorização de subprodutos agroalimentares e florestais e, como ponto de partida, colocaria a seguinte questão. Portanto, se é possível, como é que nós podemos tirar partido do dióxido de carbono para valorizar subprodutos agroalimentares e florestais? O dióxido de carbono, como sabemos, tem uma conotação muito associada às alterações climáticas, é um indicador do impacto ambiental dos processos industriais e da atividade humana, mas ele não deixa de ser um recurso, e um recurso, infelizmente ou felizmente, abundante, que pode ser usado para objetivos industriais e objetivos de engenharia, como a valorização de subprodutos. E, portanto, colocando esta questão, a solução que surgiu e que foi inventada para a utilização de dióxido de carbono, pôr o dióxido de carbono ao serviço dos subprodutos agrícolas e florestais, passa por utilizá-lo como solvente de extração. E de que forma? De uma linguagem muito simplificada, aprisionando o dióxido de carbono naquilo que poderíamos designar de uma forma simples como uma panela de pressão, em que o dióxido de carbono circula em circuito fechado e, ao colocarmos dentro deste vaso pressurizado os nossos subprodutos, é possível produzir extratos naturais, óleos, oleoresinas e com isto viabilizar um processo de uma forma verde. Eu irei explorar nos próximos slides em mais detalhe o porquê e o como é que isto é feito, mas se o seminário acabasse aqui, se o webinar acabasse aqui, este seria o conceito-chave sobre o qual eu irei falar. E, portanto, começando agora com a motivação, por que motivo, então, quais são as nossas motivações para realizar a extração supercrítica
de biomassa vegetal. E a primeira motivação é uma motivação que tem vindo em crescendo, que é a motivação da química verde. Portanto, a química verde tem um conjunto de princípios e naquilo que diz respeito à extração propriamente dita, portanto, o que é que nós visamos quando tentamos aplicar a química verde? Visamos produtos químicos que tenham uma degradação inócua, portanto, que sejam inofensivos e que não persistam no meio ambiente. E, portanto, do ponto de vista do produto, esta é a motivação. Mas também do ponto de vista das matérias-primas, um outro pilar da química verde é que estas matérias-primas sejam renováveis, portanto, que elas não sejam esgotáveis e que não venham de fontes que não sejam fontes finitas. E por último, mas não menos importante, portanto, a transformação das matérias-primas em produtos químicos que seja feita de uma forma com pouco impacto ambiental e, nomeadamente, nos processos de extração, reduzindo ou tornando inócuo o uso de solventes. Sendo que o dióxido de carbono se vai propor aqui como um solvente alternativo aos solventes clássicos, como o anexano, o diclorometano e outros que têm vindo a ser muito utilizados. A segunda motivação é a motivação da biorrefinaria. Portanto, aqui em cima encontra-se o modelo de uma forma muito conceptual daquilo que é a refinaria de petróleo. Temos o petróleo como uma mistura complexa que, sujeito a operações unitárias de separação e reação química, origina um conjunto vasto de produtos, aqui muito simplificado, obviamente, e aquilo que se pretende com a biorrefinaria é substituir o petróleo como matéria-prima, portanto, utilizar a biomassa também ela complexa, e a partir de operações unitárias semelhantes, produzir também combustíveis, moléculas-chave e materiais, e com isto tornar esta vertente alternativa à abordagem clássica da refinaria de petróleo. A terceira motivação, e que foi também aqui abordada na introdução, é migrarmos de uma realidade de economia linear, em que recursos viabilizam a produção de produtos que são consumidos e que originam resíduos, porque este modelo de economia linear cria na realidade dois problemas. Cria o problema do abastecimento dos recursos, garantirmos recursos para produzir o que queremos, e cria também o problema dos resíduos, ou seja, o que fazer aos resíduos que resultam dos processos de produção e de consumo. E então a economia circular tenta resolver esta problemática interligando o fim da cadeia com o início da cadeia, portanto apostando em oportunidades, em tecnologias de reciclagem e valorização para que os resíduos e também os subprodutos, portanto aqueles que não são aproveitados na produção, mas são gerados ainda assim e que também ficam sem qualquer finalidade, possam voltar a integrar a cadeia dos recursos e assim repetir-se, tornando os processos mais sustentáveis. Portanto, passo de seguida a apresentar a tecnologia de extração supercrítica. E para compreender a tecnologia de extração supercrítica, importa colocar a seguinte questão: o que é um fluido supercrítico? Bom, um fluido supercrítico pode ser qualquer substância desde que atinja uma determinada pressão e temperatura. Se imaginarmos, portanto, temos aqui do lado esquerdo representados um diagrama de pressão e temperatura, imaginando que o nosso fluido é água, portanto, o estado sólido, o estado gasoso, o vapor d'água e a água líquida são estados que nós conhecemos e que manipulamos numa base diária. E aquilo que se verificou quando se descobriu os fluidos supercríticos é que vamos colocar aqui, vamos imaginar que estamos neste ponto, que corresponde a esta figura, que temos aqui água, portanto, temos uma combinação de água no estado líquido e água no estado gasoso. Se avançarmos ao longo desta linha, combinando valores de pressão e temperatura, aquilo que vai acontecendo é que deixa cada vez mais ser possível perceber a diferença entre a fase líquida e a fase gasosa. Aqui temos o líquido em baixo e o gás em cima, isto vai se mantendo, mas a determinada altura, quando nos aproximamos do ponto crítico, deixamos, que é esta figura aqui, deixamos de perceber as duas fases e o fluido passa a comportar-se como uma fase apenas e se subirmos a temperatura ou a pressão ainda mais, entramos então na região que se designa a região supercrítica e operamos com um fluido no estado supercrítico. Portanto, importa aqui realçar que qualquer substância pode ser um fluido supercrítico, desde que seja atingido o seu ponto crítico, a sua pressão e temperatura crítica, que são intrínsecas a cada substância. E, portanto, quais as vantagens de se operar ou de se trabalhar com um fluido supercrítico?
As vantagens são fundamentalmente a de que nós conseguimos conciliar propriedades que não são possíveis de conciliar quando trabalhamos com um gás e com um líquido. Portanto, estando aqui representadas 3 dessas propriedades, a densidade, a viscosidade e a difusividade, e tendo aqui uma escala logarítmica, portanto, nós, quando temos uma dada substância no seu estado gasoso, temos um conjunto de propriedades de densidade e viscosidade, e quando está no estado líquido temos outro, e os valores podem ser bastante diferentes, portanto aqui estamos a dar saltos de 10 vezes, e como podem verificar é bastante diferente entre o gás e o líquido. E o fluido supercrítico, aquilo que permite é que, através da manipulação da pressão e temperatura, consigamos ter aqui propriedades de compromisso entre o gás e o líquido, que podem oscilar mais para o gás ou mais para o líquido, consoante os valores de pressão e temperatura, e não só, que sejam escolhidos para a operação. E isto faz com que uma vantagem adicional seja a de podermos manipular com maior facilidade as propriedades que o fluido exibe para uma dada aplicação, tornando o fluido supercrítico bastante versátil. Então, e porquê focarmos no dióxido de carbono supercrítico? Dado que várias substâncias poderiam ser candidatas e são a fluidos supercríticos a nível industrial, porquê o dióxido de carbono supercrítico? Temos aqui do lado esquerdo representadas aquilo que são as condições críticas, portanto, pressão crítica no eixo vertical, temperatura crítica no eixo horizontal, de várias substâncias. E podemos ver aqui no canto inferior esquerdo, portanto, no canto onde a temperatura pode ser mais baixa e a pressão mais baixa, encontra-se o dióxido de carbono e o etano. E no extremo, portanto, onde as condições são mais agressivas, temos, por exemplo, a água. O que significa que, para poder trabalhar em regime supercrítico, eu tenho que atingir uma determinada pressão e uma determinada temperatura que pode ser bastante diferente dependendo dos fluidos que eu escolho como solvente. E o dióxido de carbono, e essa é a primeira vantagem dele, é que de facto as condições são relativamente amenas, se não veja-se que a temperatura crítica do dióxido de carbono é de 31 graus, que é facilmente atingível num dia de verão, e a pressão é de 73,8, sendo que, como podemos ver, o caso da água, que é o nosso solvente mais conhecido, nós precisamos de atingir pressões superiores a 200 bar e precisamos quase de 400 graus Celsius de temperatura para atingir o ponto crítico. Outras vantagens do dióxido de carbono são o seu custo aceitável e estável, portanto é relativamente barato, o facto de ter uma tensão superficial nula, que é particularmente útil quando queremos penetrar matrizes porosas como é a biomassa, portanto conseguir que o dióxido de carbono, que o solvente molhe e entre na biomassa. E depois uma vantagem, por exemplo, que diferencia o dióxido de carbono do etano, que é o facto de dispensar equipamento à prova de explosão. Portanto, alguns destes solventes não são verdes e alguns destes solventes são explosivos e, portanto, uma unidade industrial de extração supercrítica pode requerer requisitos de ser à prova de explosão, explosion proof, o que não acontece com o dióxido de carbono. E para terminar, o dióxido de carbono não é corrosivo, coisa que a água supercrítica não é tóxico e é quimicamente inerte, portanto temos confiança de que ele não vai desencadear outro tipo de reações ou de efeitos quando aplicado. Ora, tentando visualizar aquilo que é um processo de extração supercrítica, está aqui representado um processo base do lado esquerdo e a termodinâmica que vimos falando, portanto o diagrama de pressão e temperatura. Portanto, o extrator, que eu inicialmente, foram muito simplificados, designei a panela de pressão, portanto o recipiente pressurizado, o vaso pressurizado, que se encontra aqui assinalado com o ponto 2, é o local onde colocamos a biomassa e onde o dióxido de carbono, no estado supercrítico, faz a extração atravessando a biomassa. E corresponde aqui em termos de termodinâmica, de facto, à região supercrítica que eu vos venho falando. Aqui o que acontece é que o dióxido de carbono inicialmente não se encontra no estado supercrítico e, portanto, o dióxido de carbono habitualmente está armazenado no estado líquido, aqui no ponto 1, e através de uma bomba e de um promotador de calor, ele é pressurizado e aquecido para o estado supercrítico e, portanto, quando ele chega ao extrator, ele de facto é um fluido supercrítico e atravessa a biomassa. À saída do extrator, ele é encaminhado para um vaso de recolha, que tem uma válvula e um promotador de calor, e aquilo que acontece é que o dióxido de carbono vai ser despressurizado, vai expandir e vai passar de estado supercrítico para o estado gasoso. E quando ele passa de estado supercrítico para o estado gasoso,
o fluido supercrítico que tinha condições aqui para solubilizar óleos, moléculas-chave, etc., acaba por expandir e perder essa capacidade, fazendo com que o extrato precipite e que o dióxido de carbono no estado gasoso siga o seu caminho, deixando para trás o extrato que, entretanto, passou do extrator para o produto, para o reservatório de produto. E, portanto, de seguida, com o abaixamento da temperatura, nós temos novamente o dióxido de carbono no estado líquido e este circuito repete-se, sendo que o dióxido de carbono encontra-se em circuito fechado a ser utilizado para extração e armazenado à medida que é necessário. Portanto, uma das vantagens que decorre daqui é que a biomassa, que inicialmente tem o meu extrato acumulado no seu interior, quando o dióxido de carbono a atravessa, ela perde o extrato para o dióxido de carbono e, portanto, o dióxido de carbono separa o extrato da biomassa. E quando eu faço a descompressão no vaso de recolha, o dióxido de carbono perde o extrato e, portanto, neste ponto aqui, vamos dizer assim, eu tenho a biomassa isolada, o extrato isolado e o solvente isolado. E, portanto, eu não preciso de colunas de destilação, eu não preciso de outras unidades, porque a própria tecnologia, à custa da pressurização inicial e deste circuito que eu exemplifiquei, acaba por ser garantia de extração e de isolamento do próprio extrato, não sendo preciso outras operações unitárias. Muito bem. Este slide visa responder a uma pergunta que se calhar alguns de vocês já está a fazer, que é, mas então este tipo de processo existe a nível de indústria e já está implementado? E a resposta é sim, sendo que a aplicação de referência e extração supercrítica existe desde os anos 50 e tem a ver com a descafeinação do café. E aquilo que estamos aqui a ver é uma patente e uma fotografia de duas marcas da indústria alimentar, portanto a Kraft Foods, que tem aqui um processo no qual o extrator tem um volume de 71 metros cúbicos para fazer descafeinação de café nos Estados Unidos, e temos aqui uma fábrica construída por outra marca de café, que existe desde 91 e que contempla 3 extratores de 20 metros cúbicos. E, portanto, isto para mostrar a escala que este tipo de processo consegue alcançar e o estado da arte em termos de implementação. Passo agora a falar sobre o estado da arte em matéria de valorização e de extração de biomassa vegetal. Portanto, nos últimos 20 anos foram publicados mais de 1000 artigos científicos, incidindo sobre mais de 500 moléculas-alvo e mais de 400 espécies vegetais. Tenho aqui alguns exemplos da videira ao tomate, do tomilho, ao eucalipto, café, girassol, linho, entre outras. E aquilo que eu gostava de enfatizar é que, tal como no exemplo do petróleo, que é uma mistura complexa e que pode ser refinado em vários produtos, a biomassa é uma fonte também de vários produtos. Dependendo da espécie e dependendo da estratégia para a sua extração, nós conseguimos produzir, obter extratos ou compostos de diferentes famílias químicas, desde logo os ácidos gordos, os fitoesteróis, os terpenoides, tetraterpenoides, monoterpenoides, tocoferóis e também os compostos fenólicos, como os flavonoides e outros. E, portanto, aquilo que se tem que fazer é fazer aqui a compatibilização de uma dada biomassa com um determinado objetivo molecular-alvo e fazer o trabalho para que a tecnologia funcione bem na sua valorização. Depois, dizer-vos também que, em termos de literatura, nestes últimos 20 anos, as sementes, as folhas e os frutos são os constituintes mais estudados. Portanto, as sementes tipicamente dão origem a óleos alimentares, e não só, mas os óleos alimentares sobretudo. As folhas são também fonte de óleos essenciais, mas, portanto, estas três partes morfológicas são aquelas que nas plantas mais suscitam interesse a nível de investigação. As matrizes processadas, como o bagaço ou borras, representam uma fração reduzida dos estudos, apenas 5%. E que os trabalhos que têm enfoque na valorização propriamente dita representam cerca de 20% dos trabalhos. Portanto, nos outros casos, aquilo que se tenta fazer é ou caracterizar extratos a partir de uma dada da extração supercrítica ou simplesmente equacionar a extração supercrítica em alternativa aos processos de extração clássicos que já existem. Em termos de condições de operação, portanto, se perceberam até aqui que se ficou claro que a pressão e a temperatura são as variáveis mais importantes,
entre outras, mas estas são de facto das mais importantes, aquilo que se verifica na literatura é que existem condições de operação típicas. Portanto, a maioria dos trabalhos publicados encontra-se situada numa região delimitada pelos seguintes valores de pressão: 100 bar e 400 bar, e para temperaturas de 40 graus Celsius e 60 graus Celsius. Isto, obviamente, para o dióxido de carbono, que acaba por ser o fluido quase dominador em termos de investigação, porque a grande maioria dos trabalhos utiliza dióxido de carbono. Portanto, nesta janela aqui delimitada, aquilo que se verifica é que o dióxido de carbono exibe uma densidade de 300 a 950 kg por metro cúbico, sendo que este último valor já é muito próximo daquilo que é a realidade de um líquido. E também dizer que neste tipo de processos, habitualmente a quantidade de dióxido de carbono que é gasta, quando colocada em função da quantidade de biomassa que é depositada no extrator, é de cerca de 10 a 140 kg de dióxido de carbono por quilograma de matriz vegetal. Portanto, são mais ou menos os valores de referência. E depois, não menos importante, é a questão da utilização de co-solventes. Embora o nosso solvente possa ser o CO2, aquilo que se verifica é que em 38% dos casos os investigadores consideram utilizar um co-solvente que permita, por exemplo, tornar o dióxido de carbono um pouco mais polar e que possa extrair moléculas de maior polaridade e um bocadinho menos moléculas de menor polaridade. E isto permite também, é outra margem por onde se consegue otimizar os processos. Sendo que, em mais de metade dos casos, o etanol é o co-solvente preferido, precisamente um co-solvente polar e que consegue dotar o dióxido de carbono de maior polaridade e, portanto, afinidade para extratáveis mais polares. Dizer-vos também que, em termos de investigação e desenvolvimento, a sistematização que nós vimos fazendo desta área pode incidir aqui sobre 6 etapas progressivas. Portanto, num primeiro momento, temos um objetivo. Imaginando que temos uma biomassa nova que queremos começar a trabalhar em termos de extração supercrítica, a primeira etapa é a da extração preliminar e da caracterização dos extratos. Portanto, se nós não soubermos o que é que está na biomassa e como poderemos valorizar a biomassa, nós não conseguimos desbloquear a tecnologia e perceber se ela é útil ou não. E, portanto, esta é a primeira etapa, a base de todo o trabalho. E depois segue-se um conjunto de etapas que passam pela otimização experimental, portanto, como é que eu posso manipular pressão, temperatura, caudal, tamanho de partícula, etc., para conseguir que o meu processo se torne eficiente e eficaz no objetivo que eu me proponho. A medição das curvas cinéticas, portanto, tentar perceber quais são as taxas de extração que eu tenho para tornar os processos produtivos, para conseguir produzir extrato da forma mais rápida possível. E depois fazer a modelação destas curvas cinéticas, que quer dizer o quê? Quer dizer interpretar do ponto de vista científico, do ponto de vista de transferência de massa, o que é que exatamente está a ser importante para limitar a taxa com que eu estou a extrair, a produzir o meu extrato. E depois, as últimas 2 etapas, também importantes e já com uma vertente orientada para a indústria e para a aplicação industrial, que é fazer o scale-up e, portanto, validar critérios de scale-up, para conseguir demonstrar que os resultados não estão dependentes da escala laboratorial em que a investigação foi feita, e depois fazer uma análise tecnoeconómica para se tentar perceber quanto é que custaria ou qual é que podem ser os proveitos de fazer uma abordagem utilizando extração supercrítica. E, portanto, eu de seguida passaria agora a apresentar os casos de estudo que nós temos investigado na Universidade de Aveiro. E começaria pelo caso da casca do eucalipto, que é aquele que talvez seja o mais paradigmático e o que melhor posso apresentar, na medida em que a casca do eucalipto é um recurso, como sabemos, abundante na floresta portuguesa e também muito abundante na indústria de pasta e papel, porque por cada 5 toneladas de pasta que é produzida, há cerca de 1 tonelada de casca de eucalipto que é um subproduto e que fica disponível para se poder produzir a pasta de papel. E aquilo que se verificou foi que o dióxido de carbono é um supercrítico, é um bom solvente e é uma boa tecnologia para se produzirem extratos naturais ricos em compostos bioativos, nomeadamente ácidos triterpénicos, mas também compostos fenólicos. Portanto, os ácidos triterpénicos têm funções anti-inflamatórias, anticancerígenas, anti-HIV, e os compostos fenólicos têm também propriedades antioxidantes, antitrombótica, etc.
Este é o aspecto do produto que se produz a partir da casca do eucalipto quando se utiliza apenas CO2. E, portanto, tem um aspecto completamente distinto do aspecto da própria casca. E gostava de partilhar convosco este trabalho, porque é um trabalho também ele importante do nosso ponto de vista, porque foi um trabalho em que nós fizemos o scale-up, depois de percorrer aquelas etapas de que vos falei, pudemos fazer o scale-up do processo, portanto, aumento de escala, começando pela unidade que temos na Universidade de Aveiro, que é de meio litro, e depois passando o processo para uma unidade de 5 litros e depois para uma unidade de 80 litros, estas duas situadas na Áustria, numa empresa parceira que esteve connosco no projeto europeu, que é a Natex. E aquilo que podem observar aqui do vosso lado direito é que, em termos de quantidade de extrato produzido ao longo do tempo e em termos da concentração que esse extrato tem ao longo do tempo, nas 3 escalas os resultados foram concordantes, o que significa que o scale-up foi devidamente realizado e que os resultados não estão reféns da escala laboratorial em que foram feitos. E, portanto, isto corresponde exatamente àquela quinta etapa do processo de investigação e desenvolvimento que apresentei. E tudo isto converge na ideia da biorefinaria porque, portanto, dentro da situação de que a casca, portanto, à chegada dos troncos de eucalipto a uma indústria de pasta e papel, há uma etapa de descasque e a casca que é gerada é encaminhada para uma caldeira à biomassa que a queima, gerando energia elétrica para a rede e utilidades, portanto, vapor e correntes quentes para a própria fábrica de pasta e papel. A nossa proposta é desviar momentaneamente essa casca no sentido de fazê-la entrar em extratores supercríticos, que pelo processo descrito o dióxido de carbono tratará de circular e de produzir um extrato bioativo e, portanto, o dióxido de carbono andando em circuito fechado, fazendo um desvio a esta casca para extratores supercríticos, nós conseguimos produzir um novo produto. Este produto representa 2% no máximo da massa de casca que coloco no extrator, em cada extrator, e, portanto, eu consigo, no final da etapa de extração, devolver 98% da casca de eucalipto à caldeira à biomassa e, portanto, a caldeira perde apenas 2% da casca e, com isto, eu viabilizo um novo produto. E, portanto, o objetivo deste slide é enfatizar que a tecnologia de extração supercrítica é muito compatível com abordagens de biorefinaria, portanto, extração de valor a partir de matrizes complexas de natureza vegetal, e que pode ser acoplada a processos industriais já existentes com um impacto mínimo, porque não há geração de resíduos, o dióxido de carbono circula em circuito fechado e viabilizamos novos produtos e que, portanto, permitem que a empresa tenha novos argumentos e novos mercados. E precisamente sobre esse tema dos produtos e dos mercados, portanto, com a casca de eucalipto, que atualmente serve apenas como fonte de energia para a produção de eletricidade, nós podemos almejar produzir extratos naturais ou moléculas puras. Portanto, os extratos que resultam da casca de eucalipto, como eu disse, são ricos em ácidos triterpénicos, fenólicos e também esteróis, têm propriedades reconhecidas e, se atentarmos ao mercado de compostos bioativos, nomeadamente ao facto que em 2024 previsivelmente valerá 10 a 12 mil milhões de dólares e ao facto que cresce a uma taxa de 7,5% no mercado do Ásia-Pacífico, importa, de facto, prestar atenção à oportunidade que mora neste tipo de abordagens. E, para enfatizar isso mesmo, estão aqui representados os valores. Portanto, o valor do papel de impressão, que é o produto principal da indústria, um produto de referência, pelo menos, da indústria pasta e papel, quando colocado por unidade de massa, e o valor a que é vendido. Depois temos o óleo de eucalipto, que pode ser produzido a partir das folhas de eucalipto. E estes compostos que aqui estão são precisamente os fenólicos, o ácido triterpénico e um esterol, e, portanto, os valores que eles podem atingir quando purificados são de várias ordens de grandeza acima do valor do próprio papel de impressão, o que significa que podemos, com isto, produzir várias vezes menos
mas ainda assim ter um produto que vale e que permite faturar o equivalente ao que o papel da impressão o permite. E, portanto, há aqui um equilíbrio entre produzir muito um produto que seja mais barato ou produzir um produto que seja de grande valor acrescentado e que possa de facto atingir valores muito interessantes. Depois, para não ficarmos refém da casca do eucalipto, gostava de vos falar de outros casos de estudo, agora de uma forma mais rápida, nomeadamente as folhas de videira, que é um trabalho que vimos fazendo na Universidade de Aveiro, mas também da cortiça, das borras de café, cada uma delas também com extratáveis-alvo e com compostos de interesse, e falar-vos também do caso dos resíduos de tomate, do caso do jacinto de água, que é uma planta invasora que tem vindo a criar problemas nos cursos de água doce, ou mesmo das sementes de moringa, que é uma espécie que em Portugal não é propriamente explorada, mas que, por exemplo, em Moçambique é uma fonte de óleo e também tem vindo a ser uma aposta industrial. E, portanto, todos estes casos são casos passíveis de ser aproveitados e temos compostos distintos, como no caso dos resíduos de tomate, o licopeno, que é um pigmento natural, portanto, que dá a cor vermelha e que tem propriedades anti-inflamatórias, anti-aterogénicas, ou no caso dos esteróis, que também têm propriedades anticancerígenas e são precursores de hormonas, portanto, há formas de tentar valorizar esses extratos, apontando-os para diferentes aplicações. E para exemplificar aquela que é a última etapa da sequência de investigação e desenvolvimento de que vos falei, portanto, os estudos tecnoeconómicos, e eu dou aqui 3 exemplos de casos abordados por nós na Universidade de Aveiro, em que de facto fazendo todo o trabalho, toda a sequência de investigação e depois plasmando os resultados para uma escala industrial, portanto fazendo o dimensionamento de unidades industriais, incluindo também os possíveis pré-tratamentos ou pós-tratamentos, portanto secagens, moagens e no caso pós-tratamento, se quisermos diversificar os produtos, por exemplo a destilação, escolhendo as condições de operação em que os processos vão operar, conseguimos de facto estimar produções anuais e custos de produção que deem uma ideia, isto é muito preliminar obviamente, mas que deem uma ideia de quanto é que pode custar um processo destes, já incluindo os custos de investimento, portanto a amortização de investimento das unidades. Pronto, para terminar, gostava só de dar uma nota sobre o grupo de investigação em extração supercrítica na Universidade de Aveiro e para isto dizer-vos, portanto, que o grupo de investigação a que pertence é o grupo EGICHEM, que tem como chefe de grupo o Dr. Carlos Manuel Silva, que está aqui na fotografia. A nossa equipa tem 15 investigadores com diferentes graus de formação. Portanto, estamos inseridos no Departamento de Química da Universidade de Aveiro e pertencemos ao CISEC, portanto, Laboratório Associado CISEC. Aqui temos representadas as 3 unidades de extração supercrítica com que temos trabalhado e também os nossos gases, obviamente, porque sem dióxido de carbono não conseguimos viabilizar a extração supercrítica. E agradeço a vossa atenção, deixo-vos o meu contacto para dúvidas ou oportunidades que tenham para apresentar e estarei agora disponível para responder a perguntas ou a inquietações que a apresentação vos tenha suscitado. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Marcelo Melo. Creio que a apresentação foi muito sucinta e interessante e, de algum modo, enquadra-se precisamente naquele apontamento introdutório de há pouco, em que isto significa, é um bom exemplo daquilo que significa a inversão da marcha da engenharia química. Ou seja, a engenharia química, de facto, está disponível, tem capacidades, tem potencial para se converter e conseguir novos produtos, diversidade, minimização de recursos através do aproveitamento de resíduos, por exemplo, e, portanto, acho que esta palestra, sem dúvida, se enquadra bem naquilo que é uma economia sustentável e naquilo que se pretende da economia circular. Obrigado. Entretanto, temos já aqui algumas questões, sem dúvida, da parte dos nossos participantes,
E então eu passaria, antes de mais, a responder a uma delas, embora se fazia intenções de qualquer modo de o informar novamente. Este webinar ficará disponível, o vídeo, a gravação ficará disponível a partir da manhã na plataforma Juntos Ficamos em Casa, que se encontra, portanto, no site da Ordem dos Engenheiros. Portanto, a partir da manhã poderão visualizar este vídeo, a gravação. Daí que então passaria, esta era uma das perguntas que nos tinham colocado, e passaria já a outras questões. Temos aqui o nosso presidente do colégio a perguntar, o Eugênio Gonçalves da Silva, a perguntar se é possível aplicar a extração supercrítica a biomassas não vegetais. Muito bem. É uma pergunta pertinente, porque de facto eu só enfatizei as matrizes vegetais. É possível aplicar também a matrizes não vegetais, e dizendo não vegetais já englobamos aqui, por exemplo, é possível aplicá-la a matrizes animais, por exemplo, para fazer descontaminações ou para eliminação, por exemplo, de gordura. É possível aplicá-la também a produtos da economia do mar, portanto podemos estar a falar ou de biotecnologia, podemos estar a falar de algas. Nós temos trabalho também na Universidade de Aveiro a nível da produção de óleos de algas. É possível aplicá-la a fungos. Portanto, aqui o limite tem mais que ver aqui, portanto, o que é que exatamente nós pretendemos obter a partir dessas matrizes. Portanto, o dióxido de carbono é predominantemente apolar, consegue extrair compostos com alguma polaridade, mas esse é um referencial. Portanto, se estivermos a falar de coisas muito polares, torna-se difícil. Por exemplo, se estivermos a falar de metais ou de inorgânicos, não é de facto a tecnologia e o solvente adequado para esse tipo de produtos. E, portanto, a matriz, na realidade, o dióxido de carbono é compatível, porque precisamente ele sendo inerte e ele consegue penetrar as matrizes mais variadas. A questão é com que sucesso, com que taxas de sucesso é que esse esforço é feito e portanto, eu penso que pelo menos na vertente da economia do mar, das algas e da biotecnologia, existe muita margem também para se falar em valorização de recursos e em oportunidades, porque de facto o óleo das algas, o óleo dos peixes, são produtos que o dióxido de carbono tem muita afinidade e consegue de facto ser um candidato a um processo sustentável. Muito bem. Tenho uma outra pergunta da Cristina Barbosa. Existe algum estudo no âmbito da reciclagem de plásticos? Ok. Eu não me quero vincular totalmente a uma resposta, porque não é de facto o enfoque que eu tenho dado. Imagino que exista porque aqui temos que separar a questão em duas partes, que é ou as aplicações em duas partes. Eu enfatizei sobretudo oportunidades para produzir compostos de valor acrescentado, mas uma oportunidade ou uma aplicação em que o dióxido de carbono supercrítico também pode ser candidato é quando aquilo que nós estamos a retirar à biomassa não tem valor e é um contaminante. Portanto, existem trabalhos de remoção de pesticidas, por exemplo, de produtos, de remoção de compostos indesejados de matrizes e, portanto, é possível que esse tipo de caminho e de aplicação tenha também possibilidades de funcionar. Ora, não é de facto o tema que eu conheço e que eu domino na totalidade para poder dizer sim dá ou não dá. Já agora, Marcelo, temos aqui várias questões, portanto eu ia lhe pedir, para sermos breves, embora estejamos dentro do período, mas para conseguirmos responder a todas as questões, já há um conjunto de questões que foram, entretanto, apresentadas. Portanto, a colega Sónia Alves pergunta como funciona em termos de energia. Apesar de se trabalhar em baixas pressões e temperaturas, existe equipamento com permutadores de calor
é estudado ou está em desenvolvimento uma alternativa aos aquecimentos e arrefecimentos? Existem estudos para uma integração de energia? Ok, de facto, eu aqui tenho que dizer que isso é uma boa questão, porque habitualmente o processo de extração, ele não é, mesmo nos trabalhos de investigação que eu vou contactando e que vamos fazendo, a parte da integração energética não tem sido muito abordada. E, portanto, existem de facto oportunidades para a integração energética, inclusivamente quando falamos de processos de extração supercrítica que possam ser acoplados a indústrias existentes, porque aí poderemos aproveitar recursos que de forma, em termos de sinergias, surgem. Agora, de facto, imagino que existe ainda muita margem para se fazer uma integração energética e para se tornar este tipo de processo ainda mais eficiente. Uhum. Okay. O nosso colega António Gonçalves pergunta se existe algum estudo técnico-económico comparando custos e proveitos da extração supercrítica versus extração por solventes convencionais. O exemplo, o hexano ou outros. Existem, mas não existem tantos quanto talvez eu gostaria que existissem, porque de facto, aquilo que acontece é que o ponto de partida na investigação tem sido muito a colocação do dióxido de carbono como uma alternativa sustentável, mas quer em termos económicos, quer em termos ambientais, é preciso demonstrar que a tecnologia é de facto competitiva. E claro que depois para isto conta muito a escala em que as coisas são feitas e, portanto, os cenários industriais são importantes porque há economias de escala de parte a parte, obviamente, mas há formas de escalar este tipo de processo também aproveitando a pressurização de forma em cascata, por exemplo, de forma a que o processo se torne mais barato por utilização inteligente, vamos dizer assim, do dióxido de carbono. Portanto, esses estudos existem, eles não abundam, mas existem e nós também na Universidade de Aveiro temos vindo, já tivemos uma tese a incidir sobre essa temática da comparação dos processos e é um tipo de trabalho que queremos continuar a fazer para criar essas evidências e inequívocas, espero eu, enquanto otimista, enquanto promotor, vamos dizer assim, deste tipo de tecnologia. Eu creio que esta resposta já entronca também numa outra questão, pronto, relacionada, que é se existem evidências que os processos de extração superfície são de facto mais sustentáveis. Pronto, exato. Ter a ver não é, com a parte da análise económica, não é? Técnico-económica. Existem evidências, aliás, nós apresentamos um trabalho na Conferência de Engenharia Química há uns anos, há 2 anos, onde fizemos a análise do processo de valorização dos resíduos de tomate e o principal impacto ambiental, portanto a componente de impacto ambiental que mais pesava o processo era a da secagem do tomate e não da extração propriamente dita. E, portanto, ainda há margem também para otimizar os processos atendendo aos indicadores ambientais, mas de facto, visto que não se produzem resíduos e visto que o dióxido de carbono existe em circuito fechado e, portanto, não há um consumo intensivo de recursos, pelo menos materiais, e visto que a biomassa habitualmente surge de um processo-mãe e o seu destino final pode ser o aterro e pode ser a compostagem, portanto não há aqui grandes entraves. O que temos visto é que de facto há muita margem para o processo ser sustentável e para não ter grande impacto comparativamente com, como disse, a secagem, por exemplo, da umidade que o resíduo de tomate pode ter. Muito bem, temos aqui mais umas questões. A modulação, Maria Paulo pergunta, a modulação de curvas cinéticas, incide especificamente em que parâmetros? Ok, portanto, a modulação de curvas cinéticas podemos utilizar modelos completamente empíricos só para ter uma relação do avanço da produção de um extrato ao longo do tempo, ou então temos modelos complexos em que temos que balancear aqui a solubilidade de um extrato no fluido supercrítico,
os parâmetros de transferência de massa, nomeadamente, que é um aspecto central neste tipo de aplicação, que é a difusividade, portanto, a taxa de difusão com que o extrato migra para o exterior da partícula, porque estamos sempre a falar de partículas porosas e o extrato, num primeiro momento, é removido da sua zona mais externa da partícula, mas à medida que queremos extrair o óleo ou as moléculas que estão no interior da partícula, o tempo que essas moléculas demoram a migrar para o exterior é um fator que tem que ser conhecido para que possamos saber qual é que é o tempo ótimo para que saibamos quando é que o processo começa a entrar num regime mais lento em que essa difusão é que começa a impor a taxa a que se está a extrair. Portanto, isto são os aspectos que, através da modelação fenomenológica, aí já com modelos não empíricos, conseguimos de facto saber. Temos um participante anónimo que pergunta: seria possível usar o CO2 crítico para extrair compostos fenólicos e polissacarídeos em cogumelos? Obrigada. Ok, portanto, os compostos fenólicos é possível extrair com dióxido de carbono com extração supercrítica, mas os compostos fenólicos, devido à sua polaridade, já exigem que se utilizem co-solventes, nomeadamente o etanol, em percentagens de, por exemplo, 20%. E isto é viável e é possível, viável no sentido técnico, é possível de fazer. Agora, isso altera um pouco a explicação que eu fiz do processo, porque naquele momento em que o dióxido de carbono mais o etanol traz os compostos fenólicos ou os polissacarídeos para o vaso de recolha, quando o dióxido de carbono expandir, eu aí vou ter o dióxido de carbono a libertar não só os meus compostos fenólicos e os polissacarídeos, mas também o solvente. E, portanto, eu no fim não consigo garantir que o meu extrato está livre de solvente, porque eu vou ter lá o etanol. Portanto, há aqui uma questão de correção da afinidade do CO2 para esse tipo de compostos, que já são compostos polares, e depois conseguir ainda assim que o processo não caia naquilo que é o aspecto negativo do processo clássico, que é que no fim eu tenho que destilar tudo, ou tenho que evaporar o solvente, porque ficou o solvente com o extrato misturado e a própria biomassa pode ter ficado também com solvente e, portanto, torna mais complexo. Mas é possível. É uma questão de se otimizar nesse sentido e depois ver o valor acrescentado que um extrato desses pode ter. Muito bem. Continuamos com bastantes questões, portanto, ainda bem. O tema está a ser bastante atrativo para avaliar pelas perguntas. Industrialmente, entre extrações é feita a limpeza do equipamento com água purificada? Ok. Portanto, o equipamento não fica, portanto, o extrator supercrítico, ele não fica sujo porque o dióxido de carbono, ao solubilizar o óleo, arrasta consigo o óleo e ele próprio é o solvente de limpeza. Portanto, aquilo que acontece e que pode acontecer é, no final da minha etapa de extração, caso eu não tenha levado a extração ao valor, portanto, caso não tenha levado a biomassa à sua exaustão, vamos imaginar uma dada biomassa que ainda tem óleo no final da extração, quando eu faço a descompressão e a abertura do extrator, eu posso ter algum óleo a precipitar e, portanto, posso ter alguma sujidade. Mas, se eu fizer uma extração quase completa, como é o caso, por exemplo, das sementes, em que se tenta aproveitar ao máximo, eu no final o meu extrator não vai estar propriamente sujo, porque aí é distinto de um solvente, de um líquido em contacto porque o dióxido de carbono vai saindo e a concentração de extrato nessa corrente que vai saindo, vai sendo reduzida ao longo do tempo e a determinada altura o extrator está praticamente com CO2 e não tem muito óleo para sujar as paredes. Isso já, a questão da limpeza já se poderia colocar era no vaso de recolha. Portanto, se no vaso de recolha depois é necessário limpar, mas aí já não é propriamente da componente da extração, já tem a ver com a precipitação do extrato. E já agora, Maria João Almeida pergunta o que diz sobre a extração por arrasto de vapor. Ok. A extração por arrasto de vapor, e portanto, aqui para enquadrar, os óleos essenciais tradicionalmente são produzidos utilizando água, portanto existe o arrasto de vapor e existe a hidrodestilação, portanto em que nós colocamos a biomassa
em água, aquecemos, a água entra em ebulição e, portanto, o próprio vapor, ao passar pela biomassa, arrasta o óleo e arrasta compostos aromáticos no sentido organoléptico, e, portanto, essa é uma tecnologia clássica e existe independentemente da extração supercrítica. A questão é que a extração supercrítica permite obter extratos que podem ser óleos, mas que podem ser outro tipo de compostos e que têm aqui, lá está, vantagens que o arrasto de vapor não permite, porque o arrasto de vapor eu tenho que molhar a biomassa, eu tenho que gastar energia para a água entrar em ebulição, eu tenho no final a água misturada com o óleo e, portanto, alguma coisa vou ter que fazer para os separar os dois, enquanto que na extração supercrítica eu não tenho que me preocupar com o dióxido de carbono no final ter que ser separado no produto, mesmo que eles formem duas fases distintas e que seja relativamente fácil de separar, mas é mais direto. E depois há as questões de eficiência energética e de custos, que eu não entraria por aí porque não conheço o processo de arrasto de vapor em detalhe para poder dizer se é ou não mais competitivo. Okay. O engenheiro João Líbano, coordenador do Colégio da Região Sul, do Colégio Estagiário Química da Região Sul, pergunta se na fileira do papel tão importante para o PIB nacional, que produto com potencial económico e valor acrescentado é que se podem obter? Eu creio que, de algum modo, essa questão já está respondida, em parte estará respondida na apresentação, não é? Através da produção de compostos que estão depois incorporados noutros produtos, não é? A pergunta é mais abrangente do que aquilo que eu falei, porque a biorefinaria não se cinge à extração. Isto também é um conceito importante. A biorefinaria, portanto, eu não falei aqui da lignina, não falei aqui da celulose e da hemicelulose, os macropolímeros da madeira e tudo o que pode ser feito a partir deles, não foi propriamente o meu enfoque. Portanto, há muitos produtos, e aqui é a ideia da refinaria, portanto, da refinaria de petróleo. Nós conseguimos produzir tantos produtos quanto quisermos, em função, claro, de economias de escala e de haver um interesse e garantias de que, visto que já existe uma indústria implementada, que nós conseguimos criar as mesmas moléculas-chave com as quais se produzem os plásticos, com as quais se produz aquilo que nós conhecemos de origem petroquímica. Mas, claro, depende muito, isto é gradual e a biorefinaria não é só uma etapa, é uma complexidade de etapas que terá que levar o seu tempo ainda até se implementar e atingir o potencial todo. A Márcia Araújo gostaria de saber se tem conhecimento sobre a aplicação desta técnica em oliveira. Sim, portanto, a nível de investigação, sim. A nível industrial, não tenho conhecimento de que esteja a ser utilizado. E, portanto, agora a nível de investigação, a oliveira é uma das matrizes vegetais que mais tem suscitado interesse também a nível de investigação. A Joana Neves pergunta se já foi estudada de alguma forma a viabilidade da aplicação a outras espécies. De algum modo, a comunicação também aborda, não é, outras espécies vegetais, portanto pode ser consultado na própria comunicação, na própria exposição. O José Rui Simões pergunta se foi estudada a aplicação desta tecnologia à biomassa, resíduos florestais. De algum modo, a casca do eucalipto não deixa de ser resíduo, não é? Florestal. Sim, existem também exemplos a nível do pinheiro, portanto, eu dei também o exemplo da cortiça, a nível de, por exemplo, não é uma espécie que por cá abunde, mas a bétula também é uma fonte de ácidos tetrapénicos e também já foi bastante estudada. Pronto, aqui não temos propriamente um limite, aqui tem a ver, com haver também uma condições ou uma base, sobretudo se tivermos ambição industrial, de existir organização ou existirem processos a montante que permitam abastecer em qualidade as biomassas para poderem ser processadas, porque na floresta elas teriam sempre que sair da floresta e teriam que entrar de alguma forma numa linha de produção, precisam ser transportadas e, por exemplo, uma das coisas que encarece, quer em termos económicos, quer em termos ambientais, o processo é o transporte de biomassa, estar a transportar biomassa. No caso da indústria de papel, ela já é transportada por um objetivo e, portanto, há aqui sinergias, mas estar a fazer muitos quilómetros para transportar
um resíduo de tomate que tem 97 ou 98% de água, ou estar a fazer muitos quilómetros para transportar biomassa industrial, pode depois não compensar. Portanto, aqui tem que se equilibrar também as oportunidades. Digamos, atrás depois à própria atividade em si. Pronto, aqui realmente temos que começar pelo mérito da produção, não é? Da extração, neste caso, e depois, claro, tudo isso terá que ser analisado. Isabel Berger pergunta-se, portanto, sabendo que a extração de cafeína através do CO2 ainda não é predominante, terá a ver com o custo, patentes, portanto, é essa a questão dela. Não é ainda predominante. Eu penso que isso tem a ver com o facto da maior parte dos consumidores preferir o café com cafeína e, portanto, o processo deve estar dimensionado para aquilo que é o mercado dos consumidores de café sem cafeína. E também para o facto de que a cafeína, por via sintética, é aquela que, para outras aplicações, portanto, em que a cafeína é necessária, é aquela que predomina, pelo menos tanto quanto sei. Portanto, não estamos dependentes da descafeinação do café para conseguir ter cafeína disponível para outras aplicações. Portanto, estas duas coisas hão de balizar o mercado. Eu agora ia aqui juntar 3 questões, porque no fundo elas são relacionadas com a parte energética. Henrique Magro e Hugo Almeida, portanto, colocam as seguintes questões e, portanto, vou elencar as 3. Que seletividade de rendimento de extração tem obtido para os fenólicos, tendo em conta o balanço energético? Qual é a alteração que este processo promove no poder calorífico da biomassa? Portanto, poder calorífico. E a comparação de rendimentos e balanço energético de extrações a frio para os compostos fenólicos foram efetuadas? Portanto, ok. Portanto, aqui a parte da extração de compostos fenólicos não tem sido, e eu não foquei para a casca do eucalipto essa possibilidade, mas não tem sido o nosso enfoque principal em extração supercrítica com CO2. Até porque existem depois também outras tecnologias que o podem fazer. Por exemplo, eu não falei da água subcrítica, mas a água subcrítica é também uma alternativa que tem vindo a ser falada, inclusivamente porque na questão do rendimento em compostos fenólicos nós temos que perceber que alguns compostos, e isto é válido também para os ácidos gordos, por exemplo, alguns compostos estão livres e portanto, o solvente consegue extrair, os outros compostos estão ligados. E isto também estão ligados à própria matriz vegetal e, portanto, é preciso quebrar essas ligações. E isto também é válido para aquela questão sobre os polissacarídeos. Portanto, nós temos que diferenciar aqui o seguinte, é que os rendimentos que nós obtemos com o dióxido de carbono resultam da disponibilidade que a biomassa já tem, portanto, que compostos fenólicos livres é que eu tenho disponíveis. E depois entender que, dependendo da tecnologia que eu escolho, eu posso aumentar o conjunto de fenólicos livres compostos, porque eu posso despolimerizar e obter mais compostos fenólicos para extração. E eu aí aumento o meu rendimento porque fui buscar os fenólicos livres e os outros que não estavam livres. E o dióxido de carbono, nesse aspecto, não faz essa despolimerização, mas, por exemplo, a água aqui já penso que a água supercrítica consegue fazer essa despolimerização. E, portanto, eu não consigo dizer qual é que é o rendimento por este motivo. E depois, a outra questão, que é, como disse, quanto mais etanol misturarmos ao dióxido de carbono, obviamente dentro daquilo que é possível de ser misturado na extração supercrítica, mais eu vou criar um problema ajusante, que é o problema de ter que destilar ou ter que evaporar esse etanol. E, portanto, eu vou reduzindo, eu estou a aumentar o rendimento em fenólicos, possivelmente, mas eu vou aumentar também os meus custos depois para conseguir isolar esses compostos fenólicos. Portanto, há aqui um equilíbrio entre extrair mais, mas também depois ter mais, onerar mais o processo para conseguir isolar esses compostos, porque ficam misturados com muito etanol. Muito bem. Mais uma questão, Isabel Berger pergunta, este processo não permite separar os compostos obtidos no extrato? Ok. Essa é uma boa questão e é uma questão importante. Portanto, aquilo que nós conseguimos num primeiro momento é separar da própria biomassa um conjunto de compostos, porque a biomassa é complexa
e esse extrato que nós obtemos é uma mistura de várias famílias. Aquilo que se pode tentar fazer é o fracionamento e tentar fazer extrações com muita seletividade, mas aí eu diria já do extrato e não tanto da biomassa, porque não é credível ou não é realista achar que vamos conseguir fazer uma abordagem de extração supercrítica a uma biomassa e produzir apenas um tipo de composto ou uma família química. Isso é uma utopia e, portanto, é possível utilizar ainda assim a extração supercrítica para fazer a purificação e tentar isolar, mas eu diria que aí há outras tecnologias e há outras abordagens que não a extração supercrítica que permitem igualmente, como por exemplo técnicas cromatográficas ou, por exemplo, no caso daqueles compostos puros que eu falei, o leito móvel simulado, que é uma tecnologia mais afim com a indústria farmacêutica, que permite de facto chegar a purezas de 99% ou mais por cento e atingir depois aqueles valores do preço das moléculas que eu também referi, mas eu não partiria do princípio que a extração supercrítica aplicada a uma biomassa vai ser capaz de fazer isso, porque isso é utópico e não irá acontecer. Finalmente, eu também posso fazer uma perguntinha. Sim. Pronto, gostaria de saber, enfim, dentro do que é possível, qual o estado da arte no que concerne a unidades de extração supercrítica, mas a uma escala industrial em Portugal. Okay. Qual é o estado da arte? Nomeadamente a questão, por exemplo, das pastas de papel, uma vez que, de facto, a casca do eucalipto tem o potencial, também tem esse potencial e também se viu que, do ponto de vista de utilização do resíduo, no fundo seria uma percentagem baixa que não iria para a dita caldeira, que já sabemos que a caldeira, não é? Pronto, é importante, a queima, não é? Portanto, é importante, já sabemos que está aqui em competição com a energia, mas também, digamos, fiquei com a ideia que realmente existe também não é de todo inviável, digamos, deixar-se na mesma de produzir energia, não é? É possível rentabilizar por duas vias distintas e acho que cada vez mais vamos ter que apostar na diversidade, ou na diversificação da aplicação e da produção e tudo isso, não é? Muito bem. Portanto, sobre essa questão, excluindo obviamente as unidades de extração supercrítica que existem nas universidades ou em processos em que se faz o scale-up, de facto não existe, que eu tenha conhecimento em Portugal, ainda uma unidade de extração supercrítica instalada. As boas notícias, e dentro daquilo que eu posso partilhar, é que talvez no espaço de um ano já comece a existir e já possa existir a primeira unidade de extração supercrítica. Portanto, aquilo que também nós do lado da universidade e de quem faz investigação sentimos é que tem havido um intensificar de interesse por várias indústrias, biotecnologia, indústrias mais relacionadas, por exemplo, agora neste momento com a questão da legalização da cannabis, a extração supercrítica tem estado na ordem do dia também para a produção de óleos e de produtos e das moléculas-chave, por exemplo, do universo da cannabis, e a própria indústria alimentar tem vindo a olhar com interesse para esta tecnologia. Agora, de facto, em Portugal ainda não, no mundo já existem largas centenas de unidades de extração supercrítica e de escalas, como eu mostrei para o café, já bastante elevadas. Agora, daquilo que também é a nossa percepção, é uma área que está a fazer o seu trabalho a nível de convencer, porque nós estamos habituados a utilizar temperatura e se calhar temos mais afinidade com a questão da temperatura. A questão da pressão muitas vezes não é tão bem aceito, sobretudo pressões de 200 bar ou 300 bar, que já são pressões muito elevadas. Portanto, há aqui um processo também não diria de pedagogia, mas há aqui um processo de irmos todos aprendendo e ganhando confiança, e eu acredito que os primeiros a apostar nesta tecnologia também farão um grande favor àqueles que estão a promover a nível da investigação esta tecnologia, porque haverá maior confiança. Eu acho que é sobretudo uma questão de confiança e de se fazerem bem as otimizações e as contas tecnoeconómicas e ambientais.
Muito bem. De qualquer modo, deixe-me arrematar que é ótimo saber que existe esta aplicação em múltiplos setores de atividade, não é? De produção. É ótimo, mas também, sendo o setor do papel um setor importante no nosso país, também era bom, enfim, de algum modo, que essa tecnologia pudesse ser aproveitada, portanto, dentro já do espírito de economia circular. Portanto, fica aqui o repto para o setor, embora, pronto, também já vimos que de facto existem múltiplas aplicações de outros setores e ainda bem que assim é, não é? Ainda bem que assim é. Não sei se o engenheiro Marcelo teria mais alguma questão, portanto, se queria acrescentar algo. Portanto, neste momento, conforme eu referi aos colegas, portanto, ao longo da sessão, as perguntas eram feitas no questions and answers, e como tal, portanto, não, foi por essa via que nós estivemos a seguir. Queria só, se me permite, reforçar o agradecimento, quer à Ordem por esta iniciativa do Juntos Ficamos em Casa e destes webinars que têm sido muito instrutivos, quer também à engenheira Isabel pela moderação e pela oportunidade que deu não só a mim, mas também a esta tecnologia de poder chegar a mais pessoas e tentar com isto contribuir para que ela possa vir a tornar-se uma realidade mais frequente em Portugal, não só nas universidades, mas também nas várias indústrias a quem os nossos ouvintes de hoje e participantes trabalham e conhecem. Muito obrigado. Finalmente, portanto, reforço aquilo que também já referi, que a plataforma, portanto, este vídeo, a gravação do vídeo fica disponível a partir da manhã na plataforma Juntos Ficamos em Casa, portanto, poderá ser visualizada por quem pretender. Esperamos, agradeço realmente a participação dos colegas, esperando que esta sessão tenha merecido o vosso interesse. Aliás, portanto, precisamente pelo número de questões, não quis, eu pessoalmente não quis cortar a possibilidade delas serem respondidas e daí que a sessão estendeu-se um pouco mais. E perspectivamos também que a Ordem dos Engenheiros irá organizar outros webinars nos mesmos moldes, face ao sucesso que estes têm tido. Finalmente, agradecia a todos, ao Sr. Bastonário, a presença neste webinar, ao Sr. Presidente do Colégio Nacional, Engenheiro António Gonçalves, também o apoio e envolvimento nesta iniciativa, aos colegas participantes e ao Engenheiro Marcelo Melo, que de facto foi magnífico na sua exposição. Portanto, aliás, houve vários contributos de colegas precisamente a dizerem que a exposição tinha sido muito boa e clarificadora, e portanto, obrigado a todos pela vossa participação. Até um dia destes. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde.